Ei, lindonas! E aí, tá tudo bem por aí? Estou aqui de volta para contar hoje a minha história para vocês. Hoje será um vídeo bem diferente. Sentei aqui na caminha da Beca para ficar bem à vontade. Ela tá lá no meu quarto, porque ela ama ficar no meu quarto, lindona. Pensa, criança é uma benção, né? Beca já ama de ficar lá deitada na minha cama. Então ela tá lá agora jogando um joguinho, né, no celular. Então eu vim aqui para gravar para vocês, ficar bem aqui à vontade mesmo para poder contar a minha história para vocês. Espero muito que vocês gostem. Agora vocês vão conhecer um pouquinho mais a Milka aí, né? A minha história, a história da minha família. E pode ser que quando eu estiver aqui contando a minha história para vocês, pode ser que a gente vai rir junto e também vai chorar junto, tá? Porque tem momentos que eu posso me emocionar, que tem coisas que eu vou comentar aqui com vocês que eu acabo me emocionando todas as vezes que eu lembro desses fatos, dessa situação, me traz uma emoção, então eu choro. A gente é humana, né, lindonas? Então é isso, aqui é a vida real mesmo que vocês estão vendo. Até soltei aqui meu cabelo, sabe? Pra poder estar gravando aqui pra vocês. E é isso, acabei nem tirando a xuxinha. Ficou aqui no meu braço. Então vamos lá, né? Vamos que interessa, que eu tenho certeza que vocês estão querendo aí saber da minha história. Eu tenho 38 anos de idade, não sei se vocês sabem. Tenho 20 anos de casado. Agora, dia 10 de novembro, daqui 3 meses, que é agosto, setembro, outubro, novembro. Daqui 4 meses, né? Agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses eu completo 21 anos de casado, tá? Eu casei bem nova, eu tinha 17 anos e a Alessandro tinha 18 anos. Ele vai fazer 39 agora em setembro, dia 4 de setembro, e eu tenho 38 anos. E temos a Beca, sabe? De 9 anos, eu tenho somente a Beca, tá? A Beca é uma benção na minha vida, eu vou estar aqui também contando a história. A Beca é um milagre na minha vida, a Beca é uma promessa de Deus na minha vida. Sou cristã também, nasci num lar cristão, tá? Então hoje eu e a minha família servimos ao Senhor. Nem tudo sempre foi isso que vocês estão vendo, sabe? Aqui em casa, a gente lutou muito para conquistar minha casa, eu e meu esposo. Foram muitas dificuldades. Durante esse período da minha história, eu tive percas, sabe? Percas que até hoje, sabe, nos resta saudade. Tem dia que a gente fica triste, tem dia que a gente chora por causa dessas percas, mas tudo é na vontade do Senhor, no controle do Senhor. Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Lindonas, não é só vocês que tem dia que estão triste, desanimado. Tem dia que eu também tô triste, tô desanimada, mas eu peço força ao Senhor, eu peço ânimo ao Senhor, ali o Senhor me dá ânimo, me dá força e eu continuo prosseguindo e caminhando, porque a nossa força vem do Senhor, né? O ânimo que nós temos vem do Senhor, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá força para continuar prosseguindo aí a nossa vida, né? Eu casei muito nova, eu casei com 17 anos, a Alessandro tinha 18, mas eu já sabia o que eu queria, sabe? Eu sabia o que eu queria, eu já trabalhava, a Alessandro também trabalhava, sabe? E a gente casou. E quando nós casamos, os comentários eram assim: esse casamento não vai durar nem um ano. Nem um ano esse casamento vai durar. Falaram muito, sabe, que é muito novos, não vai durar, não sabe o que quer. Só, lindonas, que as pessoas esquecem. Quem dá a palavra final da minha vida e da sua vida é o Senhor. As pessoas, elas esquecem disso, porque quem está no controle da nossa vida é Deus. É Ele que nos dá a palavra final da nossa vida. E pela misericórdia de Deus, como falei para vocês, dia 10 de novembro eu faço 21 anos de casado para a honra e glória do Senhor. Meu casamento, lindonas, não é o casamento mar de rosas, tem problemas como qualquer um casamento tem, mas o importante é que um respeita o outro e o mais importante, que eu tenho Deus no meio do meu casamento. Hoje o meu alicerce do meu lar, do meu casamento é o Senhor. Quando nós se encontramos com alguns problemas, com algumas dificuldades, nós vamos buscar o Senhor, meu esposo, vamos orar ao Senhor e o Senhor ele nos fortalece, nos dá ânimo e a gente vai caminhando. Eu agradeço a Deus pelo meu esposo é uma benção na minha vida. Eu falo que não é a pessoa perfeita, não é o marido perfeito, tem defeito como qualquer um homem, eu também tenho meus defeitos. Eu não tenho ele só como meu esposo, como meu companheiro, mas tenho ele como um amigo, como meu pai, que eu não tenho mais, que já já vou contar a história também, a perca do meu pai. Então, meu esposo, ele é uma benção na minha vida, sabe? Me ajuda, me apoia em tudo. Eu tenho uma filha abençoada, uma filha da promessa. Então, quando eu casei muito nova, tanto eu quanto meu esposo, ainda eu estudava, tá? Sabe? Eu estava, se eu não me engano, no segundo ano ou no terceiro ano, sabe? Do ensino médio. Tanto eu quanto ele. Nós estudávamos na mesma sala.
Eu conheci ele na escola, ele morava próximo do meu bairro, mas eu conheci ele na escola. E a gente ali começou a conversar e começamos a namorar e casamos. E quando eu casei, eu não tinha casa para morar. A minha sogra que me emprestou a casa dela, ela dividiu a casa dela, sabe? A casa dela era grande, então ela dividiu a casa dela, me deu 3 cômodos com um banheiro. Eu casei na igreja, lindonas, eu namorei tudo direitinho, namorei em casa. O meu esposo foi lá, pediu meu pai, nós namoramos em casa, noivamos. Casei na igreja, tudo certinho. Casei de noiva. Minha mãe fez festa pra mim. Uma hora eu vou mostrar pra vocês aqui meu álbum de casamento, tá? Eu tenho meu álbum aqui guardadinho de casamento. Eu vou gravar um vídeo pra vocês. Se vocês quiserem, deixa aqui também no comentário que eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês todo o meu álbum de casamento, tá? E casamos na igreja direitinho, graças a Deus. Quando eu conheci meu esposo na escola, ele não era evangélico. A mãe dele era, só que ele não era evangélico. Eu até fiz uma brincadeira, na verdade uma brincadeira verdadeira. Eu falei com ele que ele queria namorar comigo, que eu só namorava com ele se ele fosse para a igreja. E ele começou ali a me acompanhar indo para a igreja, depois aceitou Jesus, se batizou. E hoje, pela misericórdia de Deus, hoje ele é obreiro da casa do Senhor. Graças a Deus, ele ama, sabe, as coisas de Deus, ele ama muito. E graças a Deus, e ali nós se casamos e fui morar na casa que a minha sogra nos emprestou para morar. Ela até falou, não, Milka, fica essa casa para você, é sua, você não precisa de comprar um lote ou construir outra casa. E eu falava para ela, não, eu quero construir a minha casa, eu junto com meu esposo, eu quero trabalhar, continuar trabalhando junto com ele, lutando, a gente comprar um lote, construir ou comprar uma casa própria. Eu sempre queria comprar, eu com meu dinheiro, eu e meu esposo, querer construir, sabe, o nosso futuro junto ali trabalhando. E ali eu fiquei morando na casa que a minha sogra deu pra gente. E lindonas, nesse período que eu fiquei ali morando na casa da minha sogra, foi uma benção. Minha sogra sempre foi uma sogrona. Eu digo assim que ela é mais do que uma mãe, foi mais do que uma mãe pra mim. Hoje eu não tenho ela aqui mais perto de mim, Deus já levou. Mas ela foi uma benção na minha vida, sabe? E só que eu queria ter a minha casa, construir o meu esposo com os nossos próprios recursos, correr atrás, conquistar as nossas coisas, né? E nesse período foram momentos bons e momentos também difíceis, porque na nossa vida é assim, né, lindonas? Tem os momentos de provações e tem um momento de vitória, né? E foi um momento que eu passei de provação, sabe? O meu esposo desempregado, ele ficou desempregado um período por volta de 2 anos, se eu não me engano, de 2 a quase 3 anos, e só eu ali trabalhando, sabe? E a gente ali naquela provação, e só eu mesmo trabalhando. Graças a Deus que eu estava trabalhando, não nos faltou nada, mas ali naquele aperto, só eu, só com o meu salário. E eu passei por vários momentos assim difíceis, orando ao Senhor nesse período que eu queria ter minha casa. Comecei a fazer propósito diante do Senhor. Falei, Deus, eu quero a minha casa, seja um lote para me construir, ou comprar uma casa. E falava com o Senhor, sabe? Coloquei esse desejo no meu coração. A casa ali que a gente morava, o telhado já era um telhado muito antigo, e quando chovia, eu não sabia se chovia por lá de fora ou se por lá de dentro. Pingava muito, aquelas pingueiras grandes, mas aquelas pingueiras muito fortes em vários lugares no meu quarto. E eu sempre falava, Senhor, eu quero a minha casa, me dê condições, abra uma porta para mim, um caminho que eu possa, eu e meu esposo, comprar a minha casa, ter a minha casa. E ali eu fui orando ao Senhor, sabe, lindonas? E naquele ano que eu comecei a orar ao Senhor, aí entrou no ano novo, né? No ano novo, eu falei assim com o Alessandro, falei, olha, Alessandro, esse ano nós vamos comprar a nossa casa. Mesmo que você está desempregado, eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, ele vai abrir as portas e nós vamos conseguir comprar a nossa casa. Ele não levou muita fé, sabe? Mas eu falei assim, ó, você não precisa acreditar. Eu acredito no Deus que eu sirvo, que Deus vai abrir as portas, que eu vou conseguir comprar a nossa casa. E ali, eu falei com ele em janeiro, final de janeiro. Quando foi em fevereiro, eu soube que estava vendendo essa casa hoje que eu moro, eu fiquei sabendo. E eu chamei a minha irmã e falei com minha irmã, irmã, vamos lá conversar na casa de fulano de tal que tá vendendo a casa. Aí eu chamei minha irmã, nós viemos. Eu não tinha dinheiro nenhum, lindonas, eu não tinha R$ 1 na conta para comprar a casa, vocês acreditam? Nenhum, eu vim pela fé, eu falei, Deus, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio que Tu és um Deus, se for da Tua vontade, aquela casa, Tu vai abrir as portas, eu vou comprar, ela vai ser minha. E vim aqui, conversei com a dona da casa, Alessandro desempregado, detalhe, Alessandro estava desempregado, tá? Só eu trabalhando. Eu tinha
eu tinha, deixa eu ver quantos anos que eu tinha. Eu casei com 17, 18, 19, 21, 22. Eu tinha 22 anos. Eu tinha 22 anos, sabe? E vim aqui e conversei. Na verdade, não foi, desculpa, na verdade, não foi 6 anos que eu fiquei lá na casa da minha sogra morando. Foi 5 anos que eu fiquei morando lá. Eu tinha 22 anos quando eu vim aqui conversar com a dona da casa. Já tinha 22 anos, 5 anos de casado. Aí eu conversei com a dona, falei que eu queria comprar a casa. Pensa, lindona, eu não tinha dinheiro nenhum falando que queria comprar a casa, mas tudo pela fé, acreditando, sabe, que Deus ia abrir as portas. Lindona, a gente tem que acreditar, senão a gente não acreditar, a gente não vai ver um milagre, sabe? A gente tem que acreditar, a gente tem que olhar nos olhos quando a gente acha que é impossível, porque o impossível nós fazemos. Agora, o impossível só Deus pode fazer. Então, eu olhava assim com um olhar de fé, sabe? E conversei com ela, ela falou, olha, meu, que eu tô vendendo essa casa por X, ela tava vendendo essa casa porque ela tava devendo algumas pessoas, ela queria vender a casa, ela e o esposo dela, para quitar dívidas dela. E eu conversei com ela, falou assim, olha, eu quero vender a casa, só que o PTU tá atrasado. E eu falei assim, não, isso aí a gente resolve. E eu conversando com ela como se eu tivesse dinheiro, sabe, lindona? Tudo pela fé. E não tinha R$1 na conta, na poupança, nada. E ali conversei com ela, aí depois eu falei assim com ela, olha, eu vou marcar com você pra gente ir até o cartório e já começar a resolver essas coisas papeladas. Olha só, lindona, tudo pela fé, lindona, sem ter nada. E marquei com ela, nós fomos ali naquele cartório, sabe? Resolver as questões de papel. E a primeira coisa que eu precisava de fazer, que ela precisava de fazer, era pagar o PTU que estava atrasado. E ela não tinha dinheiro, sabe? Que ela estava com problema financeiro. O que que eu fiz? Eu peguei, conversei com o meu patrão na empresa que eu trabalhava. Ele adiantou um dinheiro para mim, sabe? E eu paguei aquele PTU dela que estava atrasado e combinei com ela que quando eu comprasse a casa, eu ia descontar esse valor. Tudo pela fé, sabe, lindonas? Então, paguei aquele PTU e ali nós demos entrada na papelada da casa, porque eu ia financiar a casa pela Caixa. E ali nós demos entrada no cartório, sabe, para mim comprar essa casa pela Caixa. E, lindonas, ali começou o processo. Eu comecei esse processo no início de março. Quase todos os dias eu ia ali na Caixa Econômica. Quase todos os dias ali eu ia na Caixa Econômica, porque o papel começou a correr lá pela Caixa Econômica. Eu levei os meus documentos que a Caixa pediu, os documentos dela, os documentos da casa, os documentos do Alessandro. Então, ali começou aquele processo. Enquanto aquele papel estava ali rolando, aquela papelada na Caixa Econômica, eu continuei orando a Deus, continuei fazendo propósito e continuei confiando em Deus. Eu falei, Deus, se for para tu me dar essa vitória, daquela casa ser minha, vai ser minha. Lindonas, foram tantos empecilhos para tentar, sabe, fazer eu desistir. Até meu esposo, quando estava quase para dar certo, meu esposo, eu não quero comprar aquela casa, começou a querer pirraçar, mas eu sabia que era coisa do inimigo, sabe? E eu falei, não, nós vamos comprar, é bênção de Deus. Eu fui conversando com ele, ele entendeu, mas eu sabia que era armadilha de Satanás para impedir a minha vitória, sabe? E então, para resumir, que a história é longa, e começamos a entrar naquele processo ali da casa, eu dei em março, lindonas, quando foi dia 1º de maio, a dona da casa me entregou a chave. Ela, Milka, aqui tá a chave da casa, a casa é sua. O dinheiro da casa já caiu na minha conta, a Caixa Econômica já depositou todo o dinheiro na minha conta do valor da casa que você comprou. Enfim, donas, eu comprei a casa financiada, 100% da casa foi financiada. Eu não precisei de dar nenhuma entrada na casa, sabe? E eu não tinha, sabe? E eu precisava, além de comprar a casa, eu tinha que pagar uns documentos, registrar cartório, registrar a prefeitura. E era mais, na época, de quase R$3.000 esses documentos, eu não tinha. E eu falei assim, de novo com o meu patrão, eu falei assim, você tem como adiantar as minhas férias? Eu tava com quase 2 férias vencidas. Ele, Milka, eu vou te pagar as suas férias para você pagar esses documentos, porque o Alessandro não tava trabalhando. Então eu tava entendendo que era tudo Deus trabalhando, sabe? E graças a Deus ele me adiantou aquele dinheiro das minhas férias, pagou que tava atrasada, minhas férias, eu paguei esses documentos
de cartório, prefeitura, e enfim, dia 1º de maio, eu peguei a chave da minha casa. Para a honra e glória do Senhor, dia 1º de maio, aquela mulher entregou a chave da minha casa. Então, assim, foi uma benção. E quando eu cheguei ali na Caixa Econômica para assinar aqueles papel, eu, meu esposo e a dona, o rapaz lá da Caixa falou assim, Milka, que ele já estava até me conhecendo, tanto que eu ia lá, Milka, menina, eu não sei que isso é coisa de Deus, tá? Você ter conseguido comprar essa casa assim, tudo muito rápido, 100% financiado. É difícil, tá? Seu marido não tá trabalhando, só a sua renda. Eu falei assim, querido, isso não é para entender, isso é coisa de Deus, isso é coisa de Deus. Coisa de Deus não se explica. Ele ficou assim, sabe, me olhando, porque muitas das vezes as pessoas não entendem, né, o trabalhar de Deus na nossa vida, quando a gente alcançamos a vitória. E enfim, compramos a nossa casa, sabe? Tudo que eu queria ter, minha casa, o meu cantinho. E Deus me deu essa vitória, minha casa. E se mudamos para cá, para essa casa. E logo quando nós se mudamos, passou uns 2 anos, a minha sogra adoeceu. A minha sogra adoeceu, deu problemas de rins e ficou muito ruim. E ela só tem o meu marido de filho e tem o meu cunhado, que ele é solteiro. Então, ali começou um processo, sabe, lindonas? É um processo muito difícil, porque ela só tem 2 filhos homens, meu esposo, e meu esposo trabalhava e o outro também trabalhava. E o outro era solteiro, não tinha namorada, até hoje ele não tem namorada. E ali começou um processo, sabe, muito difícil. No trabalho eu ia para a clínica encontrar com ela, que a Alessandra já estava lá, que ela fazia hemodiálise 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, desculpa. E quando ela saía daquele processo ali de hemodiálise, ela saía muito ruim, vomitando, passando muito mal. Precisava de mim para me dar banho dela, ajudar ela, sabe? Então foi um processo ali de 2 anos, de muita luta com a minha sogra com problema de rins. Foi muito assim, foi um processo muito doloroso, lindonas. Nossa, foi um processo muito difícil mesmo, foi de muita dor. E foi assim. E quando eu descobri, sabe, a minha gestação, com 12 anos, com 11 anos de casado, eu já ia fazer 12 anos de casado, já faltava acho que 2 meses para me completar 12 anos de casado. Eu descobri a minha gestação. A minha gestação foi uma promessa de Deus. Quando eu descobri a minha gestação, a minha sogra já não estava passando bem de saúde, ela já não estava bem já de saúde. E eu fui descobrir que eu estava grávida, eu já estava indo para 3 meses de gestação. E a minha gestação veio num momento muito difícil, muito difícil. Veio num momento assim que, quando eu falo com vocês, eu vou me emocionar. É o momento mais que eu me emociono quando eu falo da minha gestação, quando eu falar do meu pai. É um momento muito difícil para mim, mas eu vou tentar falar com vocês, tá? Desculpa que eu vou chorar, Eu falei para vocês que é um momento de muita dor quando eu falo do meu pai, quando eu falo da minha gestação. Mas eu sei que tudo nessa vida, muitas vezes, que a gente passa é permissão de Deus. E ali, quando eu descobri a minha gestação, mas antes de descobrir a minha gestação, meu pai já tinha falecido. E minha sogra ali doente, sabe? Passando mal. E no ano que eu engravidei, eu perdi o meu pai em abril e engravidei, descobri minha gestação em outubro do mesmo ano. E quando eu perdi o meu pai, foi um momento muito difícil. Minha sogra doente e eu perdi o meu pai. Foi um momento mais doloroso da minha vida, que eu nunca mais vou esquecer. São 2 datas lindonas que me traz alegria e ao mesmo tempo me traz tristeza, que é o meu aniversário e o dia que meu pai faz ano. Então, em abril, eu trabalhando, eu estava dentro do banco nessa hora, a trabalho, fui resolver um problema da empresa. Eu era chefe de departamento pessoal e o meu telefone toca, meu celular toca. Eu estava sentada na cadeira conversando com o gerente do banco. Uma pessoa dizia assim, era amiga da minha irmã, que minha irmã não tinha condições de falar comigo, que ela estava em choque. Ela falou assim, Milka, o seu pai faleceu. Lindona, eu confesso para vocês que eu nunca desejo isso para ninguém. Do mesmo jeito que eu estava, eu fiquei em choque. Eles me tiraram da cadeira,
daquela cadeira, eu não sei como que aquele povo do banco me tirou, me levou para uma sala. O gerente da minha empresa me colocou num carro, me trouxe embora para casa da minha mãe. E quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O meu pai, lindonas, ele tinha depressão, sabe? Ele morreu de depressão, ele tinha depressão. Ele sempre foi um bom pai, sempre um bom pai, sabe? Sabe aquele paizão que o que ele tem, sabe? Se ele tivesse 5 reais no bolso, 1 real no bolso, ele tirava e dava tudo pra gente, sabe? Eu falo que igual meu pai não existia, ele era um paizão, sabe? Ele era muito bonzinho, dona, sabe? Ele tinha um carinho por nós, um amor. Gente, igual meu pai, eu falo pra vocês, não existia. Nossa, meu pai era um paizão. E quando eu cheguei lá, eu não estava entendendo, eu vi meu irmão, sabe, chorando, que eu só tenho, donas, um irmão. Meu pai teve 5 meninas e um menino. E a lembrança que eu tenho quando cheguei na casa da minha mãe, de ouvir os gritos do meu irmão, do meu único irmão gritando. Meu pai, que a gente era muito apegada a ele, era muito apegada a gente. E eu tinha conversado com ele um dia antes, ele me ligou, sabe, conversou comigo, conversou com a minha irmã, bom esposo. Mas por isso que eu falo, lindonas, pra vocês, depressão, ela é uma doença, ela precisa ser tratada. Meu pai, ele morreu de depressão. E eu faço ano no dia 23 de abril, todo dia 23, porque é o que eu falo pra vocês, com o meu aniversário, eu fico feliz e ao mesmo tempo eu choro, saudade do meu pai. Porque no dia 23 de abril, há 10 anos atrás, eu estava fazendo um ano, 10 anos atrás, eu tinha 27 anos, né? Eu estava comemorando o meu aniversário dentro de um cartório, registrando lá a certidão de óbito do meu pai. Não é fácil. Você está completando um ano e o seu presente é a morte do seu pai. É doloroso. Desculpa, Lidona, mas porque a gente se emociona muito, sabe? Por isso que eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu contasse a minha história, porque às vezes a gente fica meio retraída, com receio, sabe, de contar, mas é bom a gente contar, né? Quem sabe que do outro lado tem pessoas passando por isso, ou já passou, vai entender a minha dor, sabe? É bom a gente compartilhar esses momentos, que a gente não compartilha só coisas boas, né? A vida da gente é vida real, a gente tem momento de dor, a gente tem momento de alegria, a gente tem momentos de luto, de perca, sabe? E ali, no dia do meu aniversário, eu completando, desculpa, não é 27 anos não, 28 anos, quando eu completava ali 28 anos, há 10 anos atrás, no dia 23 de abril, eu estava ali dentro daquele cartório, registrando eu e meu irmão e a minha irmã, a certidão de óbito do meu pai. E ali, lindonas, começa uma dor. Minha sogra doente e a perca do meu pai. Lindonas, abalou muito a minha família, sabe? Abalou muito a minha irmã, minhas irmãs, meu irmão, minha mãe, a gente ficou muito abalada. Meu pai, ele era muito querido, sabe? No dia do velório dele, deu tanta gente, lindonas, que tinha que tentar fazer fila para entrar na igreja, que não tinha como. De tanta gente, que ele era muito querido, ele era muito amado, não tinha como ninguém gostar do meu pai. Não tinha como, não existia homem igual aquele, igual meu pai, eu falo. Não tô aqui exagerando, mas quem conhecia ele sabia quem era ele. Ele tirava da boca dele para dar pros outros, sabe? Mas ele tinha a depressão. Ele tinha uma depressão muito crônica, entendeu? Então, ali começou, sabe? A gente viveu um luto. Até hoje, nós vivemos esse luto, eu e minha família. Quando é no dia 1º de maio, é o dia que ele faz ano, é um momento muito difícil. É o dia que eu choro, eu lembro dele, eu lembro das brincadeiras dele com a gente, sabe, do carinho dele. No dia 23 de abril, eu fico feliz e fico triste também ao mesmo tempo. Que eu fico feliz que eu tô completando mais um ano de vida com saúde, mas eu lembro que no dia 23 de abril, eu tava dentro de um cartório, registrando o óbito do meu pai lá no cartório. E quando foi em outubro, para nossa alegria,
eu descobri que estava grávida. Sim, lindona, eu descobri que estava grávida e foi assim, foi tudo de Deus, sabe? A minha gravidez, deixa eu levantar aqui, a minha gravidez chegou num momento assim, no momento que a gente estava vivendo de luto, de tristeza, e quando veio, eu comentei com a minha família da minha gestação, eles ficaram muito felizes, sabe? A Beca veio assim, naquele momento que a gente estava de luto, de tristeza, a Beca chega, eu engravido, sabe? E a Beca é da promessa. E eu estava num congresso da igreja, eu nem queria ir, eu fui, foi no mês de agosto, que eu fui, minha amiga me chamou, eu fui. Aí ela falou, Milka, vamos ali pedir o pastor para orar pra gente. Aí o pastor orou por ela, depois orou por mim. O pastor falou assim, olha, eu vou te dar algo na sua vida para mudar a sua vida. É necessário eu te dar algo. E eu não entendia. Eu falei, meu Deus, o que é? Será que é na empresa que eu vou receber alguma coisa, alguma, sei lá, não sei. Eu pensava tudo na empresa que eu trabalhava, né? Aí, lindonas, eu percebi, né, aquilo da parte de Deus. Quando foi em outubro, eu descobri que estava grávida. Então, o que eu entendi? Era Deus. Porque eu estava grávida, ele me falou no início de agosto, eu engravidei no final de agosto, só que eu descobri só em outubro a minha gestação. E ali começa um processo, sabe? Deu grávida, minha sogra não tava, já estava começando a melhorar, já estava ficando bem melhor, graças a Deus. E ali começou a minha gestação. A minha gestação não foi uma gestação muito boa, foi outro processo, então não começa outro processo, foi uma gestação de risco. Eu dei e tem, de vez em quando, infecção urinária generalizada. E essa infecção minha, o que acontece? Ela expulsa o feto, ela tenta expulsar o feto, ela não aceita. E ali começou minha gestação, comecei já passando mal, eu dei vários inícios de aborto, foi muito difícil para mim, sabe, lindonas? Muito difícil mesmo. Eu me lembro que eu tava de 4 meses, não sabia ainda o sexo, qual era o sexo que eu tava esperando, não sabia que a Beca era uma menina. E eu passei muito mal no trabalho, muito mal mesmo. Parece que eu ia, assim, ganhar neném, muitas dores. Eu peguei o telefone, liguei pro meu médico, que era particular, o plano da empresa. Eu falei assim, doutor, eu tô passando muito mal, eu não aguento nem sair do meu lugar. Na minha cadeira são as minhas amigas de trabalho que estão me ajudando, estão me dando água. Eu acho que eu tô perdendo o meu filho ou minha filha. Aí ele falou assim, Milka, vem pro hospital. Onde que estiver o hospital mais próximo, aí você vai, não vem até aqui não, se estiver perto do seu trabalho, você vai. E eu não tava com os meus documentos de pré-natal, nada, eu liguei pro meu esposo, ele pegou o carro, veio correndo com o carro, me encontrou, nós fomos pro hospital mais próximo do meu trabalho, mas chegou lá, a máquina estava estragada, que precisava de fazer um ultrassom. Corri para outro hospital, cheguei lá, o médico estava acabando de entrar para a sala de parto, que também tinha uma mamãezinha lá que tinha que fazer uma cesárea de urgência, e nós corremos para outro hospital, para o terceiro hospital. E lá eu consegui atendimento rapidinho, e me fizeram exame. Aí a doutora chegou para mim e falou bem assim, Milka, eu sei que você é mãe de primeira viagem, é primeiro filho, mas infelizmente eu preciso te falar. Você tá dando início de aborto, você tá com a infecção muito forte, não tá aceitando o feto, tá expulsando. Como tem só 4 mesinhos, eu preciso te falar, não vai sobreviver. É 4 meses. E eu ali chorei. Eu falei, Deus, tu falaste que me daria meu filho ou minha filha. Se for da tua vontade, tu não vai permitir que essa criança aqui no meu ventre, que eu perca essa criança. Essas foram as minhas palavras com Deus, sabe? Ela aplicou naquele dia os remédios na minha veia para tentar segurar. Eu falei, eu vou aplicar. Fiquei lá algumas horas até a madrugada lá de repouso para tentar segurar, mas eu não sei se é que vai conseguir. E a gente ficamos ali, sabe, até as madrugadas, depois viemos embora, recebi alta, vim embora. E no outro dia, lindona, de novo eu passei mal, fui pro hospital. No outro dia de manhã, passei mal de novo e volta eu novamente pro hospital. E o médico falou assim, Milka, o meu médico, eu vou ter que te internar.
você vai ficar internada até 7 meses, porque aqui no hospital é mais fácil, você tá aqui, você passar mal, a gente consegue, sabe, fazer alguma coisa, mas se você em casa, até chegar no hospital, você pode perder o seu bebê. Eu falei até com esse, ai doutor, eu não vou ficar internada. De 4 meses até 7 meses eu não vou ficar internada, que a intenção dele era me internar e com 7 meses tirar a Rebeca. E levar para Altinho. Eu falei, não, doutor, eu confio em Deus. Eu era um pouquinho teimosa, sabe, lindona? E vim embora, eu falei, Deus me ajuda. E ali começou um novo processo. Eu comecei a tomar medicamento em casa. Tudo isso era para segurar a Beca, sabe? Para tentar ali segurar a Beca no meu ventre. Muitas vezes eu acordava já passando mal, não podia ir trabalhar, passando mal. Eu tive pressão alta depois, minha pressão ficou muito alta. E ele foi um processo e eu pedindo a Deus, lindonas, eu não conseguia varrer nenhuma casa. Quando eu ia varrer, eu sentia tanta dor, escada minha infecção, tanta dor, tanta dor. Para conseguir lavar a vasilha, eu tentava lavar sentada, mas aos poucos, de tanta dor, sabe, que eu não podia me esforçar. Mas mesmo assim eu era muito teimosa, sabe, eu queria fazer minhas coisas. E enfim, e quando eu estava de 37 semanas, eu fui consultar com o doutor. E chegando lá, depois do trabalho, já era de noitezinho, fui consultar com o meu médico no consultório. Ele mediu minha pressão e falou, Milka, sua pressão tá 18,5. E lindona, as minhas pernas toda inchadas, sabe? Meus pés. E saía aquele monte de água, minava aquelas águas, furinho da minha perna. Ele falou, vai pra casa, arruma suas coisas. Amanhã, 6 horas da manhã, você tá no hospital que eu vou tirar a Rebeca, eu vou fazer uma cesárea. E vim embora. Minha irmã me ajudou a arrumar umas coisas tudo. 37 semanas. Aí ele falou assim, se precisar de Pautim, lá o hospital tem Pautim, muito provável que ela vai Pautim. Eu já vou logo tranquilizando você, já deixar você preparado que ela vai Pautim. Eu fiquei preocupada, sabe, lindona? Eu falei, não, eu confio em Deus, que a última palavra vem de Deus. Eu, bem confiante, vim para casa, 6 horas da manhã, nós estávamos lá no hospital. E quando eu cheguei no hospital, lindona, até para ganhar neném, que provação. Cheguei lá, a enfermeira pegou meus documentos para dar entrada, aí ela voltou com meus documentos e falou assim, eu não posso dar entrada na sua cesárea, os papéis que tá falando, você tem infecção urinária, você corre risco, você e a criança, então a gente não vai poder dar entrada. Aí minha irmã ligou pro meu médico, e meu médico não tinha chegado, meu médico ligou novamente pro diretor do hospital, falou assim, olha, prepara a paciente, porque eu já tô chegando para fazer o parto dela, é um parto de risco e tem que ser agora. Aí ela voltou, a enfermeira, chamou a Alessandra, me pediu os documentos, a Alessandra entregou ela. Foi quando ela deu entrada, quando o meu médico chegou, eu já estava tudo preparadinha, com a roupa já para o centro cirúrgico. E o meu médico chegou, já pediu a enfermeira para levar eu para o centro cirúrgico. A Alessandra não pôde assistir o parto, a Alessandra ia assistir, só que como é um parto de risco, o médico falou que não pode, não é bom, ele não autoriza o hospital, né? E lindonas, enfim, na hora ali que eu fui ganhar neném, eu assim, sabe, com as mãos assim amarradas, eu senti quando estavam me cortando. Eu comecei a chorar. Eu falei, doutor, eu tô sentindo me cortando. Aí ele falou bem assim, gente, o que tá acontecendo? Ele falou bem assim com anestesia, se você não deu anestesia a ela, ela falou assim, deu. Lindona, você acredita que não tinha pegado direito? Aí ele brigou lá com o anestesista, eles me aplicaram mais anestesia na hora do parto. Enfim, não vi Rebeca nascendo, não sei como. Depois que passou, que eu acordei, depois de horas, eu perguntei assim, doutor, como é que tá a Rebeca? Tá bem? Tá não, Tim, essa é a minha preocupação. Eu falei, minha filha nasceu viva. Eu ficava, sabe, a coisa de mãe. Ele falou, Milka, você não tá entendendo. Rebeca nasceu cheia de saúde. Rebeca nasceu chorando, que ela tava bem dormindo. Quando eu tirei ela, ela não tava encaixada, né? Quando nós tiramos ela, ela tava dormindo, chorando, cheia de saúde. Não tem nada, Milka. Sabe, dona? Por isso que eu falo pra vocês. Quem dá a palavra final na nossa vida é Deus. Eu ouvi assim, sabe o que, lindona? As pessoas, sua filha vai nascer surda. Que esse problema que você tem, sua filha vai nascer surda, sua filha vai nascer muda. Lindona, minha filha nasceu perfeita, linda, lourinha, cabeluda, sabe? Coisa mais linda do mundo. Vocês veem, minha filha é linda, graças a Deus. E assim, eu fiquei tão feliz, sabe? Que até na hora de eu ganhar neném, o inimigo ele queria, sabe, atrapalhar, onde minha anestesia não pegou.
mas eu sabia que era a fúria do inimigo contra a minha vida, contra a vida da minha filha. E assim, foi uma benção. Eu ainda fiquei com pressão alta depois. Como é que é as coisas de Deus? Quando a Rebeca tinha 5 anos, eu fiz um exame que o médico me pediu. A médica falou bem assim que fez esse exame: Milka, você é mãe? Eu falei, sou. Ela, mas como você é mãe? Eu falei, não tô entendendo, doutora. Por que você está perguntando isso? Ué, o seu útero é virado. Como é que você é mãe? Eu falei, meu útero é virado? Sim, o seu útero é virado. Aí ela falou, quem tem útero virado não pode ter filho não. Eu falei, eu nem sabia. Aí o meu médico falou, Milka, tá mostrando aqui que seu útero é virado. Aí meu médico falou, e como né, você engravidou de Rebeca, né? Eu falei, gente, vocês não entendem as coisas de Deus não é para vocês entenderem sobrenatural, entendeu, lindona? Essa é a minha história que eu tô contando para vocês. Eu já trabalhei, sabe? Já fui empregada, já fui coordenadora de departamento pessoal de empresa antes de ter a Rebeca. Eu ia continuar trabalhando também, sabe? Depois que eu ganhasse a Rebeca, mas eu não continuei porque a minha sogra ficou doente. Ah, vou terminar de contar a história da minha sogra. Então, minha sogra depois, logo quando eu ganhei a Rebeca, veio outra luta, lindonas. Outra luta. A minha sogra deu câncer, sabe? Descobriu que estava com câncer. E ali começou outra batalha, sabe? Eu tinha que cuidar dela, o meu cunhado. E ali, lindonas, foi um ano de muita batalha. A Rebeca pequenininha, a gente já tinha programado que ela ia tomar conta de Rebeca e eu ia trabalhar. Enfim, eu precisei eu não consegui mais voltar da minha licença, porque eu tinha que ficar com a Rebeca, cuidar dela. Ficou em estado terminal muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. Ficou no estado assim irreconhecível, o câncer comendo ela. E ela não aguentou e faleceu. Então, assim, quando a Rebeca tinha 2 aninhos, ela faleceu, ela não aguentou, sabe? A Alessandro acabou perdendo a mãe dele e foi outra lindona, outra perca, a perca da minha sogra. Mas tudo isso, eu tenho certeza que tudo isso, Deus, ele estava no controle de tudo, tudo isso foi propósito de Deus, a saudade fica. Eu tinha minha sogra como uma minha mãe, como a minha mãe, eu amava minha sogra, ela era muito boa para mim, sabe? E eu me lembro quando ela ali descobriu que estava com câncer, eu estava junto com ela no consultório. Ela segurou a minha mão bem forte, depois me abraçou e falou assim, Milka, agora que eu vou curtir a minha netinha, que era a primeira neta dela, tinha 60 e poucos anos. Agora que eu vou curtir a minha netinha, tudo que eu pedi a Deus, que ela ficou muito feliz quando eu engravidei, quando eu ganhei a Rebeca, nossa, ela ficou muito feliz. Agora eu descobri que eu tô doente, vou morrer e não vou poder ver minha neta crescer. E a minha palavra para ela foi, Dina, tenha fé. Deus não perdeu o controle da sua vida, tenha fé. E ela chorou muito ali comigo, me abraçou, porque ela tinha eu como filha. Como ela tem 2 filhos homens, que é meu esposo e meu cunhado, então ela tinha eu como uma filha dela, mulher. E ali eu acompanhei todo o processo dela. E quando a minha sogra faleceu, Rebequinha tinha só 2 anos, então ela não lembra, sabe? Então hoje ela só tem mesmo a minha mãe como vó dela. Ela não tem também um avô. E é isso, lindonas. E é isso, e hoje a família do meu esposo se resume o meu esposo e o irmão dele, sabe? E é isso, hoje eu tenho a minha mãe, graças a Deus, e tenho minhas 5 irmãs e meu irmão. E é isso, lindona, a minha história. Se eu for contar aqui, eu vou ficar aqui com vocês por lo menos umas 3 horas. Eu tentei resumir basicamente. E lindonas, vou falar uma coisa com vocês. Todos nós temos provações. Todos nós temos provações, tá? O celular vai descarregar, então eu preciso falar para vocês rapidinho, que já tá quase descarregando. Enfim, aí eu acabei no final não trabalhando mais, aí depois resolvi criar esse canal aqui, para trazer motivação para vocês, que eu amo arrumar minha casa, sempre gostei. Só o meu esposo que trabalha, meu esposo é microempreendedor, tá? E agora eu tô trabalhando também com marketing digital, como falei para vocês, e com o YouTube, trabalho aqui na minha casa, graças a Deus, o lado da minha filha, graças a Deus. E é isso, lindona, espero muito que vocês tenham gostado da minha história, tá? E outra coisa, eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo, o link, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link do mini curso gratuito para vocês assistirem do marketing digital. Se vocês tiverem interesse, vocês me chamam lá no Instagram, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de vocês, como tá sendo para minha vida e também vai ser para a vida de vocês, tá bom?
Então, beijo pra vocês e se vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Semana que vem, se tudo der certo, eu já tá quase resolvendo meu problema aqui com o YouTube que eu comentei com vocês. Vai ter vídeo novo com muita motivação pra vocês de limpeza, de faxina, de organização, tá bom? Beijo pra vocês e se vemos no próximo vídeo. Tchau, lindonas!